Eu vou pregar a palavra de Deus sobre coragem e fé. Coragem associada à fé e fé associada à igreja. Por que eu vou pregar esta palavra de Deus para os irmãos? Justamente porque nós estamos vivendo tempos estranhos. As gerações atuais, as gerações de algum tempo para cá, são pessoas fracas, são pessoas frouxas, pessoas medrosas, pessoas que não têm coragem de enfrentar a vida dura, as dificuldades da vida, os tropeços, os vendavais, os desertos. São pessoas que, diante do sofrimento, esmorecem muito fácil. Isto se dá porque os pais mimam os filhos, mimam demasiadamente os filhos. Como que eles fazem isto? Dando tudo o que os filhos pedem, fazendo tudo o que os filhos querem, não permitindo que os filhos sejam submetidos a situações de sofrimento quando pequenos, não os ajudando a superar os sofrimentos quando ainda crianças. Os pais mimam demasiadamente os filhos e eles se tornam pessoas adultas medrosas, mimadas, sem coragem e sem ousadia para enfrentar as dificuldades da vida. Porque viver é um desafio, viver consiste em passar por sofrimento, por dificuldades, por lutas, e temos que superar, temos que sermos corajosos ao passar pelos sofrimentos e pelas dificuldades naturais da vida, porque os sofrimentos não serão eliminados. A vida é dura, difícil, não será eliminada somente porque agora tem um bando de mimados, gerações de mimados. Então Deus vai dizer, bem, como as pessoas são mimadas, são frouxas, eu vou facilitar a vida deles. Então, vamos fazer a vida ser mais fácil. Não, a vida vai continuar sendo dura, as dificuldades vão continuar existindo, Deus não vai mudar nada. Somos nós que precisamos ser mudados. E lembro exatamente o que disse o Senhor Deus a Josué, bem no início da sua jornada como líder, que haveria de levar o povo a possuir a terra. Deus disse no capítulo 1, Josué, seja forte e corajoso, eu preciso de homem, eu preciso de pessoa corajosa, eu preciso de pessoas que sejam firmes, corajosas e destemidas, porque virão aí muitos sofrimentos pela frente, muitas dificuldades. Então, coragem e fé. Fé no Senhor Deus que cuida, fé no Senhor Deus que acolhe, fé no Senhor Deus que protege. E coragem para ir avante, coragem para enfrentar as lutas. Então, famílias fracas, igrejas com pessoas fracas. Famílias fracas, com pessoas mimadas, igreja com pessoas que diante do sofrimento diz, eu vou entregar os pontos, eu vou entregar a minha causa, eu vou deixar a igreja, eu vou abandonar a palavra, eu vou ficar em casa, eu não quero mais a igreja porque os sofrimentos são grandes, eu não quero mais nada com essa igreja. As pessoas estão abandonando a igreja simplesmente porque não têm coragem de enfrentar os problemas da vida. Diante dos problemas, elas desanimam. Quando a pessoa se converte e começa a participar da igreja, e ela vem de uma igreja que mimou demais, e ela não tem coragem para enfrentar os problemas da vida, para superar os sofrimentos que a vida imprime, algumas pessoas logo de imediato aprendem
a ser corajosas e animadas, mas outras não. Algumas pessoas demoram muito e ficam tempo na igreja, muito tempo, mas ainda não recebeu aquela dose de coragem, aquela injeção de ânimo, de ousadia. Não, às vezes demora tempo e essas pessoas ficam e vão, são como ondas do mar, ora estão animadas, horas desanimadas, e assim, muitas delas vivem a vida toda na igreja e nunca se firmaram definitivamente. Mas é necessário haver mudança, hoje na sua vida. Agora, neste momento, é necessário você receber uma dose de uma vez por toda, uma injeção de uma vez por toda do Espírito Santo, injetando na sua vida a ousadia de Josué, para nunca mais esmorecer a tal ponto de querer abandonar o barco. O soldado não abandona a guerra, o bom soldado não abandona a guerra, o bom marinheiro não abandona o barco. Coragem, ousadia para enfrentar as dificuldades da vida. Quanto você está disposto a sofrer por conta da igreja, por causa das coisas de Deus? Quanto você pode suportar? O desejo do meu coração é que a sua resposta seja: olha, pastor Francisco, eu tenho toda a coragem do mundo para suportar as dificuldades da vida sem abandonar a igreja, sem ao menos pensar em abandonar a igreja, abandonar as coisas de Deus. Esse é o desejo do meu coração, mas eu sei que não é isso que está no coração de muitas pessoas que estão aí do outro lado, que estão aí me assistindo. A vontade de muitos que estão aqui nesta oportunidade me ouvindo é de abandonar tudo, jogar tudo para o alto e dizer: não quero mais a igreja, não quero mais as coisas de Deus, eu vou deixar tudo e vou continuar a minha vida sem a igreja. E diante daquilo que você está respondendo agora no seu coração, eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor. Quero convidar você a ler a palavra do Senhor, primeiramente no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versos de número 10 e 11. Bem-aventurados, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando, por causa de mim, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurado é você quando injuriarem você, quando alguém injuriar você, ou seja, quando alguém fizer alguma coisa injusta com você, quando pessoas forem injustas com você, quando pessoas perseguirem você, quando pessoas mentirem contra você. Então, o Senhor Jesus Cristo apresenta aqui, coloca 3 elementos aqui que normalmente acontece com os cristãos, com aquelas pessoas que têm fé em Jesus Cristo e são fiéis a Ele. Primeiro ele diz: vocês serão perseguidos, vocês serão injuriados e mentirão contra vocês. Injúria é ser injusto. Vocês serão injustiçados, injuriados e levantarão calúnia contra vocês. Quando isso acontecer, não desanima, não pense em abandonar o barco, não abandona a igreja de jeito nenhum. Essas coisas virão não é para que você deixe a igreja, mas pelo contrário, disse o Senhor Jesus: fiquem alegres, essas coisas estão acontecendo na sua vida porque você é cristão, porque você é meu, você é de Deus, você é da igreja, porque você me pertence. Quando essas coisas estiverem acontecendo, fique alegre, exultem. E o galardão de vocês é grande se vocês suportarem firmes e aguentarem firmes, permanecendo firmes na igreja, na palavra, andando comigo. Vocês têm galardão. O galardão
por vocês terem deliberadamente e graciosamente tido a disposição de enfrentar os sofrimentos que vieram sobre vocês. Uma capacidade extraordinária dada pelo Espírito Santo para os cristãos serem corajosos e suportarem os sofrimentos e superarem, porque eles vão passar, o sofrimento passa, a injúria passa, a difamação passa, a injustiça passa, a perseguição passa, tudo passa. Tudo vai passar. Não vai ficar na sua vida para sempre. O que você está passando hoje, o que estão fazendo com você hoje, não vai ser para a vida toda. Isto vai passar. Injúria, difamação, calúnia, mentira, perseguição contra você, tudo isso vai passar. Eu quero conduzir você à palavra do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 12 até o verso 19, que diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito. Olha só, o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, como um ladrão, como um malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim. Onde vai comparecer o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O apóstolo Pedro já começa no versículo 12 dizendo: não estranhe os sofrimentos na vida dos cristãos. Não ache isso estranho. E ele compara o sofrimento com o fogo. Ele faz aqui uma comparação extraordinária. Fogo na vida dos cristãos. E este fogo vem na vida dos cristãos fiéis a Deus para prová-los, disse ele. Não acho que isso é estranho. Mas esses sofrimentos vêm para provar você, testar se você realmente é fiel e tem que vir. E é este fogo, diz o apóstolo Pedro, que vai testar se você realmente é de Cristo ou não. Agora, se você disser, eu vou abandonar a igreja, então você não vai ser aprovado, porque saiu, abandonou, e o fogo vem não é para expulsar você, mas apenas para testar você, se você vai permanecer firme na igreja e no Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo continua aqui no verso 13, meus irmãos. Pelo contrário, não, o sofrimento, ele não é nada extraordinário. Portanto, se alegre nele, porque vocês, em meio ao sofrimento, são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O Senhor Jesus sofreu e ele foi provado pelo fogo do sofrimento até as últimas consequências e foi aprovado em todas. E vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo à medida em que vocês sofrem por causa dele. Mas, de uma vez aprovado, verso 13, de uma vez que vocês forem aprovados, vocês vão ter a oportunidade de se alegrar, de exultar,
a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando Ele voltar, vocês vão exultar diante dEle, porque venceram, superaram e permaneceram firmes até o fim. E no verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, ou seja, sois injustiçados, cometem todo tipo de injustiças, de mentiras, de calúnias e de coisas horrorosas contra vocês, ora, fique firme, vocês são bem-aventurados, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Fogo da provação, o fogo do sofrimento, não vem sobre aqueles que não repousa o Espírito sobre eles. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus é provado pelo o fogo do sofrimento por causa de Cristo. Mesmo fogo do sofrimento que testou, que provou Jesus Cristo até as últimas consequências, é o mesmo fogo que vem sobre você, mas também o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo, que o fez vencer, é o mesmo Espírito Santo que está sobre você e fará você também ser um vencedor à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, como alguém que se intromete em negócios de outro. O sofrimento de vocês não deve ser consequências da vida errada, do comportamento errado, das coisas erradas, não. O sofrimento na vida de vocês tem que ser por causa de Jesus Cristo, consequência de vocês serem de Jesus Cristo e viverem uma vida reta, correta, com uma visão correta de mundo. E hoje os cristãos estão sofrendo por defenderem a fé, por defenderem aquilo que a palavra de Deus defende. Os cristãos estão sofrendo muito. O apóstolo está ensinando aqui que o sofrimento de vocês não seja consequência das coisas erradas, da vida profana, da vida sem limites, da vida de qualquer jeito. Não, esse sofrimento não vale nada, é apenas consequência natural dos maus feitos. O sofrimento que é como o fogo de Deus provando a vida de vocês é o sofrimento por causa de Jesus Cristo. Verso 16, mas se vocês sofrem como cristão, não se envergonhe disso, não tenha vergonha, tenha coragem, antes glorifique a Deus, antes glorifique o nome de Deus. Verso 16, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, primeiramente vem o juízo pela casa de Deus. O juízo de Deus começa na sua casa. E o apóstolo Pedro está dizendo, o juízo na casa de Deus é o fogo do sofrimento que prova cada cristão, que prova a fé de cada cristão, que prova o coração de cada cristão. O juízo na casa de Deus é hoje, o juízo dos ímpios é no futuro, o juízo dos incrédulos é na volta de Jesus Cristo, o juízo dos maus é quando Jesus Cristo voltar e fizer o julgamento entre o trigo e o joio, mas o julgamento dos homens e das mulheres de Deus, o julgamento do povo de Deus, da casa de Deus, da igreja de Deus, o julgamento é agora, o julgamento é mediante o sofrimento que cada um de vocês passa, que cada um de nós passamos, cada dia em que sofremos e permanecemos firmes, aí consiste o julgamento. É isso que está dizendo o apóstolo Pedro. O juízo na casa de Deus é chegado, é o juízo que prova se vocês são de fato de Cristo e estão realmente firmados nele. Portanto, fique firme para ser aprovado nesse juízo agora, nesse juízo que você está passando, neste fogo que você está passando neste momento na sua vida. É um fogo para testar a sua fé. E se você ficar firme no Senhor, então você será aprovado. O verso 18, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, onde vai comparecer o pecador? Ora, se é por meio desses sofrimentos do dia a dia, por causa de Jesus Cristo e da sua palavra, sofrimento que vem como fogo abrasador para provar a nossa fé e a firmeza da nossa fé. Ora, os ímpios não têm isto para prová-los, então eles vão se deparar diante do juízo final e aí não tem mais saída, não tem mais oportunidade. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus
Encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Louvado seja Deus. Continue firme, continue na prática do bem, porque assim a sua alma está sendo encomendada ao fiel Criador. Fica firme na igreja, fica firme na palavra. Eu vou orar por você agora, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Tem pessoas aqui que querem continuar firmes no Senhor e na sua palavra, fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Aos vocacionados que o Senhor chamou para o exercício da sua missão neste mundo. As pessoas que o Senhor capacitou para exercer e executar serviços específicos na obra de Deus. No nome de Jesus Cristo, os abençoe, Senhor, e fortaleça-lhes o coração, que o Espírito Santo do Senhor, que repousa sobre eles, também lhes dê coragem, ousadia, disposição e firmeza para permanecer firme e jamais abandonar, ou ao menos pensar em abandonar a Deus, abandonar a igreja, abandonar a palavra, abandonar o convívio e abandonar o serviço que faz na igreja de Deus. No nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo os encoraje hoje, agora, neste momento, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém.